Olá, galerinha! Vamos para mais uma aula de educação física e hoje nós vamos falar sobre basquete. Como vocês podem observar o cenário, nós vamos aprender um pouco mais sobre essa modalidade. Você já deve ter ouvido falar sobre o basquete, visto alguém praticar ou até mesmo praticado a modalidade. Mas você sabe quem foi o seu criador? Você sabe onde surgiu? Então nós vamos aprender isso e muito mais na nossa videoaula de hoje. Vem comigo! Em 1891, nos Estados Unidos, para ser mais específico, em Massachusetts, o rigoroso inverno daquela região tornava impossível a prática de modalidades ao ar livre. As práticas de educação física se restringia a aulas de ginástica, que não era muito empolgante para os alunos naquele período, naquela época. Foi então que o diretor da instituição, da Springfield, convidou o professor de educação física, James Naismith, para que ele realizasse ou criasse uma modalidade em que pudesse ser praticada nas diversas estações do ano. Então, James Naismith conversou com diversos colegas de profissão, pesquisou sobre uma nova modalidade. Pensou até em desistir, mas o seu espírito empreendedor não deixou que ele desistisse desse desafio. E James Naismith imaginou aí como deveria ser essa modalidade, como ele queria, quais as características que ele queria que tivesse essa nova modalidade em que ele iria criar, certo? O alvo deveria ser fixo, ser jogado com a bola um pouco maior que a de futebol, ter um sentido coletivo, certo? E também que essa bola quicasse com regularidade. Então essas foram algumas das características que James Naismith criou e tinha para essa modalidade que ele iria acabar de criar. Ele iria criar para suprir essa necessidade, esse problema das aulas de educação física nesse período. Então, conversando com o zelador da escola sobre essa nova modalidade que ele queria criar, ele e o zelador tiveram aí uma ideia de usar um cesto de colher pêssego para ser esse alvo fixo que James Naismith imaginava para a sua modalidade. Então, ele utilizou-se do cesto de colher pêssego, colocou um em cada pilastra do pátio, lá da Springfield, e realizou a primeira aula de basquete. Nesse período tinha 18 alunos, então ficaram em 9 para cada lado, e realizou-se a primeira aula de basquete com o professor James Naismith. Ao colocar esse cesto nessas pilastras do pátio, James Naismith subiu lá para poder medir, para saber a que altura estava esse cesto de colher peso, o alvo lá, e a altura era que estava. E, ao medir, ele obteve o resultado de 3 metros e 5 centímetros. Altura esta que até hoje permanece. Então, nas regras oficiais do basquete, o cesto ele tem que estar aí a 3 metros e 5 centímetros aí do chão. Certo? Então, James Naismith ele criou as suas primeiras regras dessa modalidade. Montou aí um livro com as 18 primeiras regras. Nós vamos falar aqui as essenciais que permanecem, de certa forma, até hoje. O primeiro jogo iniciou-se com o bola ao alto. Forma essa que até hoje acontece ao alto. Naquele período, no início aí da história do basquete, as faltas elas eram punidas com o jogador saindo e ficando aguardando na lateral da quadra até que a equipe adversária fizesse um ponto. Então, hoje, quando o adversário comete uma falta, você repõe a bola da linha lateral. Naquele período, não. Naquele período, o jogador ficava fora até a equipe adversária fazer um ponto.
certo? Então, hoje nós temos aí essa diferença. O cesto foi aprimorado. Naquele período, a cesta de carregar pêssego, toda vez que a bola caía lá dentro, era preciso que uma pessoa subisse uma escada, fosse lá, retirasse a bola e depois recolocar ela em jogo. Depois de um período, tiraram ali o fundo do cesto, né? Então, com a evolução, colocaram apenas o aro. Mas só que houve um pequeno problema. Muitas vezes a bola era encestada, mas ficava na dúvida. Será que foi cesta ou não foi cesta? Foi cesta ou não foi cesta? Então, eles acabaram aprimorando, criando aquela rede que a gente vê muito hoje nos jogos oficiais, a rede da cesta de basquete. E naquele período tinha uma cordazinha embaixo, onde quando a bola era encestada, eles puxavam o cordãozinho, a rede se abria e a bola caía. Hoje já não tem mais essa cordinha, hoje a bola já cai direto quando é encestada, cai e passa ali pela rede, a gente pode observar. Depois de um determinado período também criaram as tabelas, certo? Então foi aprimorando aí aos poucos. Há quem diga que o Brasil foi o primeiro país da América do Sul a conhecer o basquete. O responsável por isso foi Augusto Chau. Augusto Chau, ele foi convidado para ministrar aulas no Colégio Mackenzie, aulas de artes, e ele trouxe em sua bagagem mais do que um certificado de artes. Ele trouxe uma bola de basquete. E aqui ele conseguiu apresentar essa modalidade para algumas pessoas que acabaram gostando dela e assim o Brasil conheceu essa modalidade. Olimpíadas. O basquete ele faz parte das Olimpíadas desde 1936. E adivinha quem foi o responsável por fazer o primeiro bola ao alto dessa modalidade numa Olimpíada? Exatamente, James Naismith. Ele viveu para ver a modalidade que ele criou se tornando uma modalidade olímpica. Imagine só, o sonho de todo adepto, de seja qual for a modalidade, é ver essa modalidade dentro do programa olímpico, o maior evento de esportes do mundo, certo? Então, ele viveu para ver a sua modalidade fazer parte do programa olímpico. O primeiro campeonato mundial masculino aconteceu na Argentina em 1950. O feminino aconteceu 3 anos mais tarde, 1953. Já a primeira participação feminina em Olimpíadas só aconteceu em 1976. Ou seja, aí 40 anos depois do esporte começar a fazer parte das Olimpíadas. Então essa foi a nossa primeira aula de basquete, certo? E aprendemos um pouco sobre essa modalidade. Aguardo vocês nas próximas aulas. Até lá!